A posse do reino. Quando que a igreja vai assumir o reino? Tem isso na Bíblia? Esse dia? Tem mostrando na Bíblia que existe isso mesmo? Que a igreja vai vir e vai dominar o mundo e assumir um reino? Assumir o reino? Lá em Daniel 7 está escrito assim, irmãos. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Tirar o domínio de quem? Está falando do anticristo, que ele está reinando, ele está com seu reino já sobre a terra, né, no final dos tempos. Então, vai sentar no tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios, que são os governos, o servirão e lhe obedecerão. Lá em Apocalipse 17, também mostra esse dia, tá? Está escrito assim, tem estes, os 10 reis, que são os 10 reis que vão se unir com o anticristo, dar o poder para ele, está falando a mesma coisa. Um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Os irmãos lembram que nós lemos que Jesus vai vir pisar no Monte das Oliveiras, né, para pelejar contra as nações que vieram contra Jerusalém? Mas lá está escrito assim, está falando só do Cristo, só de Jesus, né? Só ele, lá está dizendo que ele vai vir, vai pisar e vai vencer essas nações. Mas aqui em Apocalipse 17, nos mostra algo a mais. Nos mostra que vai haver uma luta, uma peleja, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, né? É o que nós lemos lá em Zacarias 14, mas fala que, olha o que o texto também diz, vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então a igreja, os eleitos e fiéis, está com Cristo nessa batalha. Quando Cristo colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, a igreja também vem. E eu vou mostrar outro texto que fala isso claramente. Olha Apocalipse 19, o que vai dizer, irmãos. Alegremos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então a igreja se vestiu de linho finíssimo, resplandecente e puro. O que é isso? É a ressurreição, é a glorificação, tá, irmãos? É o revestimento do céu. Aí, então, lá em Apocalipse 19, no 7 e 8, fala isso, né? Chegou as bodas, a igreja se vestiu de linho finíssimo, branco e puro. Aí, lá no Apocalipse, na continuação do texto, no verso 11, 14 e 15, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branca e pura. É a igreja, tá vendo? A igreja se vestiu de linho finíssimo, branco e puro, resplandecente e puro. Então tem um exército seguindo Jesus, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Quem é esses? Quem são esses? É a igreja. Está falando que é o exército que há nos céus. Por que o exército que há nos céus? Porque é lá que Jesus vai reunir o seu exército, nas nuvens, no céu. Né? A Bíblia diz que ele vai arrebatar a igreja até as nuvens, nos ares. Não fala que vai para o céu. Vai ser arrebatado até as nuvens. Ali é o ajuntamento do exército de Cristo. Tá? Aí fala que sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ferir é destruir tudo que ele quer destruir. Os ímpios, as obras. E ele mesmo as regerá. Reger já é apacentar. Ele vai... reger é reinar, é cuidar, é apacentar. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagado, vindo furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os irmãos percebem que tem um povo saindo do céu, destacado,
montando em cavalos brancos, vindo para a terra? Né? Essa imagem aqui, ó, é Jesus e a igreja seguindo ele, vindo das nuvens, tá? Vindo do céu, montando cavalos brancos. Pois é, se nós não vamos chegar até o céu, nós vamos chegar, né? Nas nuvens. Nas Sim. nuvens. Por que tem aquele hino que lá no céu cantaremos? É um hino. Uai, Não é a palavra. mas os hinos não Não. são revelados pelo Espírito Santo? Nem todos. Não. Por que não? Os hinos são tirados da Bíblia. Né? A maioria da parte deles é tirada da Bíblia. Mas muita coisa que está lá não é verdade. Por exemplo, tem várias. Tem um hino que fala assim, né? Um hino que eu até gosto. Esqueci o hino agora. Que fala que nós vamos para o céu. Existem vários hinos que dizem que nós vamos para o céu. Por quê? Porque os irmãos acham que nós vamos para o céu. A maioria das pessoas acham que vai para o céu de fato. Mas eu te mostro hinos, nós lemos esse dia, né? Que fala que nós vamos herdar a terra. Porque eles tiraram da Bíblia. Eles pegaram a Bíblia e tiraram o que está escrito, sem interpretar. Se eles tivessem pensado, eles iam falar assim, não, isso aqui não faz sentido no que nós conhecemos. Então não vamos pôr essa parte, vamos falar que nós vamos para o céu. Entendeu? Porque na Bíblia não existe isso. Oi? Lá no céu cantaremos, esse hino é lindo e eu gosto. Mas é a interpretação dos irmãos da Bíblia. É o que eu disse. A maioria das pessoas e dos irmãos, e a maioria das igrejas, na verdade, acha que a gente vai para o céu mesmo, porque a Bíblia foi traduzida, principalmente João 14, de uma forma que nos dá a entender que nós vamos para o céu. Isso não tem problema, né? Os irmãos têm esse entendimento. Como na congregação os irmãos não são incentivados a ler a Escritura afinco mesmo, apesar que fala, examinai as Escrituras, né? Muitos irmãos dizem assim, nós não estudamos a Bíblia, nós examinamos a Escritura. Só que examinar é se debruçar, é mais que estudar, é examinar profundamente o que ela está dizendo. Né? Então nós não podemos pegar os hinos como parâmetro com a Bíblia. Agora nós temos hinos que dizem que nós vamos herdar a terra. Lembra um hino que dizia assim, se muitos soubessem que gloriosa é a terra que Deus nos vai dar. É da Bíblia, é Pedro, é o que nós lemos. Só que agora os irmãos tiraram, porque ele não fala mais isso. Né? Eles tiraram essa parte. Por quê? Porque todo mundo pensa que a gente vai para o céu. Né? Os irmãos, né, não tiveram ainda esse... Deus não despertou eles para isso. Como que Deus me despertou e despertou várias pessoas, e no mundo todo hoje, as pessoas já entendem que o reino é na terra? Quando eu estava lendo Apocalipse 21, igual eu falei, estou lendo Apocalipse 21, aí estou lendo lá que a Santa Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Aí eu pensei, por que a minha cidade que eu vou morar está descendo do céu se eu vou para lá? Nós vamos desencontrar, né? Aí eu comecei a pesquisar isso, e eu comecei a perceber que não existem textos realmente da Bíblia que dizem que nós vamos para o céu. Que não existe uma promessa de nós morarmos no céu. Eu comecei a pesquisar isso, foi Deus que me despertou. Aí eu comecei a pesquisar artigos, comecei a olhar na internet, procurando versículos ou capítulos que falassem que nós vamos para o céu. E não tem, de fato não tem. Né? Então os hinos, eles podem ser inspirados pelo Espírito Santo, sim, irmã. Como a palavra também é inspirada pelo Espírito Santo. Mas, eu sempre falo, um instrumento desafinado, a gente não entende o que ele está tocando. A Bíblia diz assim, se a trombeta der som incerto, como as pessoas se prepararão para a guerra? Então, às vezes, os irmãos, por não ter o conhecimento, até mesmo por ter sido ensinado, que não é para se aprofundar, né? Por não ter o conhecimento, Deus está revelando de fato o que Deus quer dizer, só que os irmãos, eles vão pregar conforme o que eles conhecem. Né? Eles são, às vezes, um instrumento desafinado. Eles vão pregar, Deus fala dó, eles vão falar ré. A mensagem, talvez, vai ser a mesma, mas de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo. As irmãs acham que Deus põe sentimento no coração das pessoas? Porque de vez em quando Deus fala assim, pode casar, que eu vou pôr amor. Vocês já viram algum testemunho assim? Pode casar, você não gosta dele, pode casar que eu vou pôr amor. Será que Deus põe sentimento no coração das pessoas? Ele não põe, isso nós vamos ver na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Todos os homens estão sendo salvos? Não. Muitos estão se perdendo. Mas Deus quer que todos se salvem. Por que Deus não vem e põe amor no coração de todo mundo por Ele? Se Ele pode. Então, ou esse texto que diz que Ele quer que todos os homens sejam salvos, ou Deus está mentindo, Ele não quer, por isso Ele não está fazendo, ou Deus não é todo poderoso, que Ele quer, mas não pode. Ou Deus tem um caráter e criou nós com livre arbítrio, livre escolha, e Ele nos convida a amá-lo, não nos força. Por isso Ele não interfere nos nossos sentimentos. Ele pode, mas é o caráter dele, Ele nunca vai fazer. E tem vários textos na Bíblia que diz que Deus endureceu o coração de alguém, que parece que Deus foi lá e pegou, sobrenaturalmente fechou o coração da pessoa. E se nós formos analisar o contexto, não é isso. Deus endurece com palavras. Quando Deus mandou Moisés falar para o faraó, vai lá, fala para o faraó libertar meu povo, mas eu vou endurecer o coração dele. Deus não foi lá e pôs a mão no coração de faraó. A palavra que Deus mandou Moisés dizer, endureceu o faraó. Que Moisés chegou e falou assim, olha, o Deus dos escravos está mandando você deixar eles ir para o deserto adorar. E faraó se considerava um Deus. Deus sabia que essa palavra de ordem sobre o faraó, ele não ia aceitar do Deus dos escravos. Ele não ia aceitar, que isso ia fechar o coração dele. E uma das vezes que Deus fala assim, vai lá e fala com o faraó de novo, que eu vou endurecer o coração dele. Sabe o que Deus manda Moisés dizer? Moisés chega e fala assim, olha faraó, Deus manda dizer, liberta o meu povo. Porque se Deus quisesse, Ele já tinha destruído você, os seus generais, os seus exércitos. Vocês não são nada perante Deus. Ele está mandando, liberta o povo. E isso endurecia o coração, ele fechava o coração. Então, Deus não faz isso. Mas quantas vezes Deus já revelou para os irmãos, alguém está buscando a palavra para casar, e Deus manda falar assim, olha só, o irmão fala assim, pode casar, é da minha vontade, que eu vou pôr amor. Isso é o que o irmão disse. Mas a revelação que veio, se o irmão conhecesse o caráter de Deus, que ele não faz essas coisas, porque a revelação é a impressão, gente. Não vem o texto, não vem uma voz, às vezes vem, né? Mas nem sempre. Às vezes vem a impressão e o irmão expressa. O que é a profecia? É interpretar o sentimento de Deus e traduzir para as pessoas. Isso é o profeta. Isso é uma profecia, né? Aí, olha o que Deus disse. Eu vou imaginar o que Deus disse dentro da Bíblia. Deus falou assim, Deus vem e fala para o irmão assim, tem um casal buscando a palavra e pode dizer que é da minha vontade, porque eles vão se amar, porque eu conheço ele, eu conheço ela, eu sei o que ele busca, eu sei o que ela busca, e eu sei que se eles conviverem juntos, eles vão se amar, porque eu preparei um para o outro. Eu peguei os dois que eu sei que combina e vou unir. Nem sempre Deus une, tá, irmãos? Mas tem casais que Deus une para um propósito. Nesses casais que Deus fala essas coisas. Então Deus manda o irmão assim, irmão, pode falar que é da minha vontade, eles não se amam, mas eles vão se amar, porque eu conheço o coração dele e o coração dela. Eu sei que quando eles conviver juntos vai dar certo. Só que o irmão não conhece o caráter de Deus, não conhece as leis que Deus não quebra. Aí o irmão diz, Deus mandou dizer que vai pôr amor. Ele teve uma impressão, só que ele não está afinado com a palavra. Deus está falando dó, ele vai falar um mi, mas as pessoas vão entender que é para casar. Mas às vezes, o jeito que a gente passa, isso é a profecia, irmãos, da palavra. Os profetas, eles faziam isso. Eles recebiam uma impressão de Deus, um sentimento de Deus, e traduziam para uma linguagem humana. Então Deus dá o sentimento para os irmãos, da palavra, no hino, Deus dá o sentimento, a revelação do Espírito, mas os irmãos vão traduzir como eles conhecem, dentro do conhecimento deles, né? Então, nós vamos nos reunir nas nuvens e vamos ficar lá um tempo, né? E vamos descer. Para quê? Para cumprir isso aqui, ó. Né? Aqui, ó, vencerão os que estão com ele. Vencerão o quê? O reino da besta, os exércitos do anticristo. Vai ser aqui, na terra, né? Lá no vale de Josafá. Olha outro texto, ainda lá nos profetas, dizendo a mesma coisa. Lembra que Deus não... Alguém falou? Pode, se quiser perguntar, pode perguntar.
Me fala sobre o anticristo. O anticristo é um homem que vai vir na terra, já deve estar na terra, e ele vai receber o poder de Satanás para ele levantar um grande império na terra. E ele vai seduzir nações poderosas. Olha esse texto aqui, ó. Aqui, ó. E tem estes 10 nações poderosas, 10 reis, um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. A besta é um reino poderoso que vai se levantar no fim dos tempos, agora, daqui a uns tempos. E o anticristo é o líder desse reino. E essas 10 nações poderosas vão dar o poder para ele. Você já viu que a ONU, o pessoal já está falando agora em um governo único mundial? A rainha da Inglaterra pediu para o mundo todo se unir debaixo de um só governo. O Papa já pediu para o mundo todo se unir debaixo de um só governo. Eles querem um governo, principalmente depois da pandemia. Então, os países já estão se organizando para ter um governo único. E esse governo vai acontecer alguma coisa que vai ter um caos, provavelmente uma guerra em algum lugar, e eles vão clamar um líder para trazer a paz. E vai ser o anticristo, ele vai aparecer. A princípio ele vai aparecer sendo a pessoa mais inteligente, mais sábia do mundo, um grande líder, um grande governante. E ele vai enganar muitos. E as pessoas vão dar a liderança para ele. Então ele vai fazer um acordo, mas ele vai quebrar esse acordo e vai começar a perseguir. Ele vai ter um poder tão grande que ele vai começar a perseguir e matar os cristãos, os judeus. Todo mundo que adora qualquer Deus vai ser perseguido. Né? E é esse reino desse anticristo que Cristo vai descer para destruir. Então o anticristo é bem no fim mesmo. É os últimos 7 anos da existência nossa nessa era, é o reino do anticristo. Tá? Nós temos estudos que falam sobre isso também. Fala bem mais detalhado, eu tenho todos os textos do anticristo, tá? Até a conta, mais ou menos, nós já fizemos, hein? Nós sabemos até mais ou menos quando é. Nós já estamos sabendo até mais ou menos quanto é. Nós achamos que nós sabemos, né? Olha lá em Joel. Lá em Joel 2, muito antes do Apocalipse ser revelado, já tinha sido revelado esse exército descendo montado em cavalos. Olha o texto de Joel que fala: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor é quando Jesus vem para pisar, né, para destruir o reino da besta e instalar o reino dele. Porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e de densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Isso aqui é importante entender. Ó. O que é como a alva por sobre os montes? Aí eu pus uma imagem. É os primeiros raios do sol. Quando o sol as primeiras luzes do sol é a alva, é a alvorada. Então é essa imagem que Joel está vendo. Ó. Uma luz vindo de por cima dos montes, mas na verdade ela está vinda das nuvens. É o povo descendo das nuvens, é Apocalipse 19. Tá? Então tem um povo grande e poderoso descendo aqui, ó, como a alva por sobre os montes. Aonde eles vão descer? No Monte das Oliveiras, que nós já lemos ontem. Né? Então, como a alva por sobre os montes, assim se difunde, ou seja, assim está vindo um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então o texto está dizendo, esse povo que está vindo, ele é grande, ele é poderoso, nunca houve um povo poderoso igual esse, e nunca vai haver, de geração em geração, para sempre. Nunca vai haver um povo poderoso como esse. À frente dele, desse povo, vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Lembra lá em Pedro que diz que esse céu, essa terra, as obras dos homens estão guardadas para fogo? E que os elementos abrasados se derreterão? Olha cumprindo aqui, quem que vai pôr fogo em tudo? À frente dele, desse povo, vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Quem vai pôr fogo na terra? A igreja. Vai destruir todas as obras dos homens. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto assolado. Nada lhe escapa. Vai ser como um dilúvio, vai limpar tudo. Aí fala aqui, ó, a sua aparência, a aparência desse povo que está vindo das nuvens, a sua aparência é como de cavalos e como de cavaleiros.
Não é Apocalipse 19? A igreja montada em cavalos brancos? O que Joel está vendo são cavaleiros descendo montados em cavalos, né? Assim corre estrondeando os carros, vem saltando por cima dos montes, crepitando com chama de fogo que devora o restolho. Como um povo poderoso posto em ordem de combate, é um exército. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muro, cada um vai na sua fileira e não se desvia no seu caminho, não desvia da sua fileira. A imagem aqui que Joel está vendo é a mesma imagem de Apocalipse. Um povo, cavaleiros montados em cavalos, vindo para a batalha, para destruir o exército do anticristo. Joel já viu isso muito antes de Deus mostrar para João. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem-se contra lanças e não se detêm no seu caminho. Por quê? Porque eles são imortais. Eles podem se jogar contra as lanças e nada acontece. Porque eles não morrem, eles são imortais. Isso é o povo de Deus. Isso, é a igreja vindo Já para o reino, glorificada, já já. glorificada. Assalta a cidade, corre pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como ladrão. Entram como ladrão aonde? Lembra que o povo ruim não vai querer vir? Mas a igreja vai buscar. As pessoas ruins que sabem que vão ser punidas pelo reino, que Jesus vai separar eles como bode e lançar no lago de fogo, eles não vão querer vir para o dia do juízo, quando Jesus mandar todas as nações vir diante dele. Então a igreja vai ter que buscar. Diante dele tem o céu se abala, o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram seu esplendor. Olha só, o Senhor levanta a voz diante do seu exército. É o exército do Senhor. É os eleitos que estão com ele. Lá em Apocalipse 17. Porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Vê que fala que esse exército é poderoso? Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Isso é o dia do Senhor, irmãos. A mesma coisa, a mesma visão que tem em Apocalipse 19, está aqui em Joel 2, é a mesma coisa. Deus não muda, Deus não faz nada sem revelar. Então já está tudo revelado, lá dos profetas. Agora os apóstolos estão pregando que tudo isso vai acontecer. O Evangelho é essa promessa. É a promessa de um reino de paz e justiça. Mas, para acontecer isso, né, antes de acontecer tudo isso, esse povo descer, ter essa batalha, tem a ressurreição, a primeira ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição é o arrebatamento. Então os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados, que forem da igreja, lógico, serão transformados e todos serão arrebatados até as nuvens, porque é lá que Jesus vai reunir o seu exército. Então, primeiro tem a ressurreição. Aí lá em Apocalipse 20 vai falar a primeira ressurreição. Diz assim: vi tronos e nestes assentaram-se aqueles ao qual foi dada a autoridade de julgar. Olha só, vi tronos, não trono, tronos. Porque Cristo vai vir e vai assentar no seu trono, mas ele prometeu que os eleitos, vão assentar em tronos com ele. Então João não está vendo trono, ele está vendo tronos, vários tronos. E neles assentaram aqueles qual foi dada a autoridade de julgar. Né? Nós vamos julgar os homens, os anjos que caíram, a Bíblia diz que nós vamos julgá-los. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Esse ainda aqui não tem na Bíblia, tá? Ainda dá a impressão que é outro grupo de pessoas agora que eu estou vendo. Esse ainda não tem, foi colocado aqui para dar a entender o que o tradutor quis dar a entender, mas isso não tem no original grego. Na verdade vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. É eles que sentaram nos tronos. Deu para entender? Os que morreram, que ressuscitaram, que sentaram nos tronos. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram. Aqui é a ressurreição, a primeira ressurreição. E reinaram com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quem vai ressuscitar na primeira ressurreição? Os santos. É só quem é santo. Quem é santo? É quem foi santificado pelo sangue de Jesus. Não é quem não erra.
É quem foi santificado pelo sangue de Jesus, recebeu o Espírito, ou seja, quem foi preparado como morada, recebeu o Espírito e agora é, né, um filho de Deus. Esses vão ressuscitar, ainda que errem ainda, né? Mas eles estão em aperfeiçoamento. Então a primeira ressurreição vai ressuscitar só os santos. Para quê? Para reinar com Cristo os 1000 anos. Porque esse mundo, depois que Cristo vier, com ainda essas pessoas que morrem, com as nações que ainda morrem, que eu vou mostrar que elas vão continuar vivas, muitos deles, né? Ele ainda vai durar 1000 anos. Então nós vamos, aí vai ter um outro povo depois de nós. Na verdade, nós vamos ser arrebatados Isso, até as nuvens. isso. Aí nós vamos descer. E o anticristo está reinando na terra. Nós vamos descer e vai ter uma batalha. Uns 5 dias. E vai ter uma batalha. E nós vamos destruir o exército do anticristo e vamos sair por toda a terra, destruindo todas as obras dos homens. E destruindo todos os homens ímpios. Todos os ímpios vão ser levados na presença de Jesus e Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Você já viu Mateus 25 que separa os bodes das ovelhas? Todo mundo acha que as ovelhas é a igreja. Não é. É os bons dos maus. Aí Jesus vai separar os bons dos maus. Né? Aí ele fala para os bons assim: tive fome e você me deu de comer, tive frio, você... Aí eles vão falar assim: quando que eu fiz isso para o Senhor, Jesus? Eles não sabem. Eles são pessoas boas que agem, fazem coisas boas naturalmente. Aí Jesus fala assim: toda vez que você fez isso a um desses pequeninos meus irmãos, tem 3 grupos ali. Tem os irmãos de Jesus que estão sentados em tronos com ele. Então ele fala assim: toda vez que vocês fizeram isso a um desses pequeninos meus irmãos, vocês fizeram a mim. Entra no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que eles vão ser o povo do reino. Ainda mortais, eles ainda morrem. É quem estiver vivo quando Jesus vier. E quem estiver vivo quando Jesus vier que for mal, vai ser separado como bodes e vai ser jogado no lago de fogo. Então, o começo do reino é sobre essas pessoas que vão viver, que vão estar vivas depois dessa batalha, depois de tudo isso. Então, a igreja vai reinar sobre as nações. Vai ter diversas pessoas ainda vivas, bilhões de pessoas vivas ainda. Isso é o milênio. Depois do milênio, aí nós vamos reinar os 1000 anos, porque existe uma pausa daí. Aí Deus vem. Depois da expectativa de Jesus vir, existe uma expectativa maior. Que Deus vai vir com a cidade, a Jerusalém celestial. E ele vai pôr ela no meio da terra, e lá é onde os santos vão encontrar com Deus. Né? Como ele visitava Adão no jardim, ele vai descer visitar nós aqui na terra. Aí, só que Deus vai vir, eu vou mostrar aqui, mas eu já vou dar um resumo. Quando Deus vier, quando terminar os 1000 anos, Deus vem. E ele vai ressuscitar todos os mortos, desde Adão. Todos. E ele vai julgar todo mundo segundo as suas obras. E muitas pessoas serão salvas e muitas pessoas irão para o lago de fogo. Essas pessoas que vão ser salvas, quando Deus vier, no grande juízo, elas vão receber vida eterna. Elas serão como Adão e Eva, eles não vão morrer. E eles vão viver na terra, e a terra vai ser um paraíso, vai ser uma terra maravilhosa. Mas a igreja também não morre, mas a igreja é glorificada. Ela tem os poderes do céu, ela é como os anjos. Entendeu? Então a igreja se tornou filhos de Deus. Agora pessoas vão ser salvas, porque o reino é eterno. Ele tem uma pausa ali, depois dos 1000 anos, para Deus fazer o julgamento, e o reino continua. Nós vamos ver aqui que o reino continua depois, é eterno. É um reino que não tem fim. Não vai acabar mais. Primeiro 1000 anos com as nações ainda mortais, e depois de todo mundo das nações que for salvo, desde Adão, aí será um reino eterno. Aí, depois desse grande julgamento de Deus, depois do milênio, aí começa o estado eterno. Aí é a vida eterna para sempre. Todo mundo que foi salvo já está salvo, os maus já foram todos destruídos. Aí, daí para frente, a gente não sabe mais, a Bíblia não conta. A Bíblia só conta até aí. Daí para frente, a gente só vai saber vivendo lá. Né? Quem estiver lá. Que nós estejamos. Não, mas fala Nós vamos viver nós 900. aquela tá bom. demais. Aquela Não, tá Viver 900, né? Nós vamos viver muitos não, anos. não quero que passe É essa eterno, tribulação João, é de Então pode colocar a cabeça. Hã? Pode colocar a cabeça de uma vez. Oi. O João está querendo viver só 1000 anos.
Então, irmãos, Não, ele deseja pouco demais, né? Peraí. Vai já. vou falar que eu bebi bola. A eternidade, né? A eternidade. Muito Mas bom. para tudo isso nós temos que lutar. Você tá entendendo, né? Quando a igreja ressuscitar, do Senhor. Viu? irmãos, quando a igreja ressuscitar na primeira ressurreição, para a igreja já é vida eterna. Já passou da morte para a vida. Porque não vai morrer A mais. igreja não, a igreja se tornou filhos de Deus. Acabou, para nós já acabou. Jesus veio, nós Agora, mas quem ressuscitou. está nas nações vai viver nas Só que nações. 1000 anos depois que Deus vai julgar todo o resto. Mas Tá? só que o juízo de Já Deus dá vai uma- vir na hora. É o último homem da Então tem a primeira ressurreição onde ressuscitam os santos, para reinar os 1000 anos. Ficou claro? só. Aí fala aqui, ó, o restante dos mortos não reviveu até que se completaram os 1000 anos. Então, só depois dos 1000 anos o resto vai ressuscitar, tá, irmãos? O povo do milênio, aí eu vou falar disso mesmo. Nós estamos reinando no milênio, a igreja está reinando. E quem é o povo que ela está reinando? Sobre quem ela está reinando? Foi a pergunta que Elisane fez, ó. Lá em Zacarias fala assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, né? Então, tá falando aqui de Jesus, nós lemos o texto todo, aqui eu não pus todo não, que eu quero só mostrar isso aqui, ó. O 14 do 1 ao 2 fala isso aqui. No verso 16, que é a continuação, fala assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Então vai restar pessoas. Por quê? Né? Quem vai morrer? Os exércitos que se reuniram lá vão morrer para a batalha. Os ímpios também vão morrer, mas vai restar muita gente. No mundo, depois de tudo que acontecer, de todos os eventos, vai restar ainda mais ou menos 2 bilhões de pessoas. Isso, o Apocalipse no 6 fala assim... Só que isso aí tudo é fumo, né? Não, os 2 bilhões são as pessoas boas. Ah, é? Porque ali é onde eles vão viver. No Apocalipse 6, fala assim que 1/4 da população da Terra vai ser destruída. 1/4 da população da Terra. Quando for derramada, acho que é o 4º selo. Quando abre o 4º selo, vem o cavaleiro da morte, que é fome. E 1/4 dos homens da Terra vai morrer. Então vamos supor que nós somos 8 bilhões. 1/4 de 8 bilhões é 2 bilhões. Então vai ficar só 6 bilhões de pessoas na Terra, depois da abertura do 4º selo. Na 6ª trombeta, o exército do anticristo, ele vai matar 1/3 dos homens da Terra. Então 1/3 de 6 bilhões que restaram é mais 2 bilhões. Mais dois. Então tem 4 bilhões só de pessoas na Terra. E quando Jesus vier, ele vai juntar todo mundo que restou vivo e vai separar. Provavelmente aí a metade já vai ser jogada no lago de fogo. Então vai ter mais ou menos 2 bilhões de pessoas na Terra que vão ser regidas pela igreja. É muita gente ainda. E eles vão reproduzir no milênio. 1000 anos eles vão continuar reproduzindo, eles ainda são mortais, né? Eles não foram glorificados. Então fala aqui, ó, todos os que restarem de todas as nações que vieram, que subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Né? Quem é o Rei? É o Senhor dos Exércitos, é Jesus. Então eles vão ter que subir, esses que restaram todo ano vão ter que subir lá em Jerusalém e adorar Jesus, né? O Rei, para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Então quem não quiser subir, as bênçãos não vão ser derramadas sobre eles. Tá? A restauração da criação. Né? Nós estamos falando que quando Jesus vier vai destruir tudo e depois vai ter um novo céu e uma nova terra, né? Um céu e uma terra restaurados. Paulo fala disso, nós já lemos esse texto, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não para nós, em nós. Uma glória que vai ser revelada em nós, nos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então Paulo fala dessa restauração, Pedro fala dessa restauração. Tá? Agora nós vamos ver o que os profetas falaram disso. Já tem nos profetas tudo isso. Olha a restauração da terra, da terra mesmo.
Amós 9 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, esses dias são no reino, é o milênio, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Joel 3, há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. E tem vários outros textos, eu pus só 2. Então, está dizendo aqui que nesse reino, no milênio, quem planta, o que colhe, segue atrás do que planta. Porque vai ser só jogar semente e a terra vai dar o fruto. Então o que colhe já vai atrás do que planta. Né? O que pisa a uva já vai logo atrás do que lança a semente. É lançando a semente e já colhendo a uva. Por quê? Porque era assim quando Deus fez. Quando Deus criou o jardim, criou a terra, fala que Deus plantou lá um jardim, e Adão comia desse jardim. Né? E provavelmente se Adão quisesse plantar outro jardim, era só ele pegar a semente e jogar, e a terra ia dar o seu fruto. Por quê? Porque Adão era imagem e glória de Deus, imagem e semelhança de Deus. Quando Adão peca, Deus fala assim: por tua causa a terra será maldita. Porque você não deu ouvido à minha voz, agora por sua causa a terra vai ser maldita. Com o suor do rosto você vai conseguir o alimento dela. Porque não era assim. A terra respeitava, a terra era... Deus falou assim: domina a terra, submete ela e os animais. A terra era submissa ao Filho de Deus. Os irmãos estão entendendo? Por que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus? Porque toda a criação anseia novamente essa glória. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos da glória de Deus, da presença de Deus. Então, quando os filhos de Deus se revelar, se manifestar, esses filhos vão ser novamente imagem e semelhança de Deus, a terra vai se submeter a eles. Eles vão sair restaurando a terra, né? Onde eles falar nasce isso, vai nascer. E as pessoas que vão viver na terra, porque os filhos de Deus estão na terra, quando eles plantarem, vai nascer na mesma hora. Porque a terra espera ser resgatada dessa corrupção do pecado. Como não tem um homem representante de Deus na terra, a terra não respeita. Quando Jesus chegou, Jesus foi comer um dia o fruto de uma figueira. Ele chegou lá, não tinha figo. Jesus falou assim: porque você não tem figo, né? Porque você não deu fruto, ninguém mais vai comer de você. Aí ele foi embora. E os apóstolos, no outro dia, quando eles estavam passando perto dessa figueira, Pedro falou assim: olha, Senhor, a figueira que o Senhor disse, que o Senhor amaldiçoou. Pedro fala assim: ela morreu, ela secou. Então Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Quando ele disse: ninguém mais vai comer de você, a figueira automaticamente ela morreu. Quando Jesus disse para o mar, para o vento: acalma, vento, ele parou. Quando Jesus disse para o mar: acalma as ondas, elas baixaram. Quando Jesus disse para o mar: me suporta, me faz andar, o mar segurou Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus tinha autoridade sobre a criação de Deus. Então os homens vão ter os filhos de Deus vão ter essa autoridade. Por isso a terra será restaurada. A restauração dos animais. Os animais também serão restaurados. Ó, o lobo habitará com o cordeiro. Tudo isso é texto do milênio, do reino já, tá, irmão? O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. E as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, da serpente. E o já desmamado meterá a mão na toca do basilisco. Os animais vão voltar a ser sujeitos aos homens, como era na criação. Quando Deus fez todos os animais, Deus falou assim: a todos os animais eu dou a erva do campo, vai ser o alimento deles. Todos. O leão comia erva, ele comia palha. Todos os animais comiam palha. E aqui está falando que o leão vai voltar a comer palha como o boi. Percebe que existe uma restauração? Como era quando Deus fez, vai ser restaurado quando os filhos de Deus se manifestarem. Que eles são legítimos herdeiros. Então os animais vão ser restaurados, eles vão se submeter novamente aos homens, a terra vai ser restaurada,
E a longevidade dos homens, os homens mortais que vão viver nesse reino durante os 1000 anos, vai ser restaurada também, porque no Antigo Testamento, antes do dilúvio, as pessoas viviam 900 anos. Depois do dilúvio começou a cair o tempo de vida, 400, 300, 200, até que Deus estabeleceu 120 anos. Mas eles viviam muito. Só que, por que eles morrem? Por que nós envelhecemos tão rápido? Porque o pecado que nos mata, que nos envelhece. Mas, quando os filhos de Deus estiverem na terra, né, as pessoas vão pecar às vezes. A Bíblia diz que vão pecar. Né? Mas vai ser por inocência. Porque eles ainda são mortais. Então eles podem errar. Mas a igreja é o sacerdócio. A igreja vai estar ensinando. Então, os homens que nascerem no milênio, não os que entraram no milênio, mas os que nascerem no milênio, eles vão comer fruto de uma terra abençoada. Né? Eles vão viver, eles vão respirar um ar abençoado. É como era no princípio. Entendeu? Então eles vão viver mais, porque tudo foi restaurado como era no princípio. Então fala aqui, ó. Isaías 65, outro texto que é dentro do milênio já. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. Toda vez que falar meu povo aqui, irmãos, não é a igreja, não é os eleitos, é o povo que foi salvo, o povo que entrou no milênio, tá? Me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela, na cidade, né? Exultarei por causa de Jerusalém. Nunca mais ouvirá nela, nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Aqui eles traduziram para amaldiçoado, mas na verdade é responsabilizado. Quem pecar, até 100 anos, as pessoas vão ser crianças ainda. Eles são inocentes. Então até 100 anos, o pecado não pode ser reino, né? cobrado deles. As pessoas que nascerem lá no reino. Uhum. Eles edificarão casa, o povo de Deus. Casas, eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Existem árvores hoje no mundo que tem quase 6.000 anos. Deve ser da época de Noé ainda. Olha só, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Então não está falando da igreja, porque a igreja é eterna. Está falando de um povo que morre. Se é como a da árvore, quer dizer que tem fim. Mesmo que viva muito, mas vai morrer. Mas olha o que diz aqui. E os meus eleitos, aqui já é a igreja, o governo, desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Aí esse texto aqui ele foi mal traduzido, porque esse próprias aqui não tem no original. Esse próprias, o tradutor colocou, porque ele acha que o povo e os eleitos é o mesmo povo. O tradutor não conhece o reino. Ele acha que o povo e os eleitos é o mesmo povo. Então ele pôs aqui, próprias mãos. Mas não tem próprias aqui. Olha o texto da Almeida, século 21, como é que foi traduzido. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão longos como os dias da árvore. E os meus escolhidos, que são os eleitos, desfrutarão das obras das suas mãos por longo tempo. Então o que esse texto está dizendo? O meu povo vai plantar, vai colher, vai construir suas casas, vão viver feliz, vai ter alegria, eles vão viver muito, os animais vão ser sujeitos a eles, e os meus eleitos que estão governando sobre esse povo vão desfrutar de tudo que eles fizerem, das obras das mãos deles. É isso que o texto está dizendo. Só que aqui parece que eles vão desfrutar das obras das suas próprias mãos, e não é isso que o texto está dizendo. E os meus eleitos, meus escolhidos, desfrutarão das obras das suas mãos, das mãos do povo, de tudo que eles estão fazendo por longo tempo. Tá? Ficou claro? Então aqui nós vemos a longevidade dos homens. Os homens no milênio, mesmo os que não são imortais ainda, que não foram glorificados, mesmo assim eles vão viver muito tempo. Tá? Porque a terra toda foi restaurada. Eles vão comer alimento puro. Né? Eles vão respirar um ar puro. Então eles vão viver mais. Aí aqui Paulo fala do início e o fim do milênio. Olha o que Paulo fala. Cada um, porém, por sua própria ordem. Está falando da ressurreição. Cada um vai ressuscitar na sua própria ordem. Cristo as primícias. Cristo é o primeiro. Primícias é o primeiro. Né? Ele já ressuscitou.
depois os que são de Cristo na sua vinda, primeira ressurreição. E então virá o fim. Quando, né, o fim não virá quando ele vir ressuscitar a igreja, não. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, né? Que no milênio existe pessoas que morrem ainda, existe a morte ainda. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Cristo vai reinar até o tempo do Pai vir. Então ele vai reinar 1000 anos, e lá em Apocalipse já diz, é 1000 anos. Ele vai reinar 1000 anos, aí o Pai vem. Quando o Pai vier, aí Deus vai ser tudo em todos. Por isso que quando o Pai vier, não existe mais morte. Ele vai ressuscitar todo mundo, vai julgar, vai dar salvação para os bons, jogar os maus na segunda morte, e aí ele vai ser tudo em todos. Todos serão imortais, todos, né? Ninguém mais vai morrer, a morte foi destruída. Por quê? Porque agora Deus vai descer na terra, visitar os seus filhos. Então não pode ter corpo que morre, senão quando Deus descer, morre todo mundo. Né? A Bíblia diz que ninguém consegue ver Deus, porque se vê, morre. Então, porque Deus quer habitar com nós, e vai ter um período de treino para a igreja durante 1000 anos, para nós ir acostumando com esse corpo glorificado, mas depois dos 1000 anos, a expectativa é a Nova Jerusalém descer, e Deus vir habitar com os homens. E nós vamos ver o texto que fala isso. Então, quando Jesus entregar o reino ao Pai, depois do milênio, aí fala assim, é o grande julgamento daí, quando Deus vai vir ressuscitar todo mundo e julgar. E também a segunda ressurreição, tá, irmãos? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Ou seja, quando Deus vier, esse céu e essa terra vai passar. Não vai ter lugar para eles mais, porque Deus, a glória dele é tão, né, que ele vai fazer algo muito superior. Ele fala que vi também os mortos, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Percebe que já é uma primeira, né? essa é a segunda ressurreição. A igreja já ressuscitou. Tá. Agora as pessoas que não ressuscitaram no ressuscitaram, reino lá que era as pessoas que não ressuscitaram com Cristo, desde Adão até Jesus, eles vão ser julgados pelas suas obras. Então quem tiver feito mais obras boas vai ter salvação, quem não vai para a segunda morte. Então, conforme o que se achava escrito nos livros, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte o além, os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E se é um julgamento, vai ter absolvidos e vai ter condenados. Que Deus é um juiz e justo. Tá, irmãos? Deus é juiz e justo. Então, se é um julgamento, muitas pessoas dizem que a segunda ressurreição é só para Deus pegar todo mundo e jogar no inferno. Que quem não ressuscitou com Cristo não tem salvação. A maioria dos cristãos dizem isso, né? Mas a Bíblia diz que as pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras. E se Deus é justo, Ele não vai julgar porque não aceitou Cristo. Ele vai julgar pelas obras. E Deus estabeleceu um padrão de obras, que é a sua lei. Não matarás, não roubarás, e diversas leis. Ele vai julgar pela sua lei, pelas suas obras. Então, quem tiver praticado as coisas boas que Deus ensinou, vai ter salvação, vai ter vida eterna. Quem não, quem tiver praticado o mal, vai ser jogado no lago de fogo, vai ser destruído. E eu vou mostrar isso na Bíblia para os irmãos. Aqui, ó, salvação na segunda ressurreição. Isso aqui é muito importante, irmãos. Olha o que está escrito lá em Lucas. Vou dar outro gole d'água.
Lá em Lucas está escrito assim: porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração, geração de Jesus. A geração que ele está pregando e eles não acreditam nele. O Filho do Homem será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo. Que juízo é esse? É a segunda ressurreição. Tá? Com os homens desta geração. Por que eu sei que é a segunda ressurreição? Porque ela vai ressuscitar junto com os homens da geração de Jesus, que ele está dizendo, que eles não creram. Quando que vai ressuscitar os homens da geração de Jesus que não creram nele? Na primeira ou na segunda? Sendo que a primeira é só dos santos. É na segunda. E a Bíblia diz que a rainha do sul vai se levantar com eles, no juízo, com os homens dessa geração, e os condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo. Levantar é ressurreição, tá, irmãos? Para quem eu não expliquei ainda. Levantar na Bíblia é ressurreição. Se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então o que esse texto de Jesus está dizendo? Olha, a rainha do sul, ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Vocês estão me ouvindo e não estão dando crédito, estão ouvindo a minha sabedoria e eu sou maior que Salomão. E vocês não estão crendo em mim. Os ninivitas vão se ressuscitar com essa geração. Por quê? Porque um profeta foi lá, Jonas, e pregou para que eles se arrependessem do mal que eles estavam fazendo, e eles se arrependeram. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Eu estou repreendendo vocês, dizendo para vocês se converterem, se arrependerem dos pecados, vocês não estão fazendo. Então ninivitas vão ser salvos na segunda ressurreição, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles seguiram Jesus? Não, eles não são igreja. Percebe que eles não ressuscitaram na primeira ressurreição? Eles não são igreja. A rainha do sul não ressuscitou na primeira. Ela não é igreja, ela não é escolhida. Ela não foi eleita. Entendeu? Mas Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, todo mundo vai ressuscitar na primeira ressurreição. Porque eles trabalharam para o reino. Então, Quem seriam esses ninivitas? os ninivitas é um povo antigo, bem antes de Jesus. É o povo lá do Iraque hoje. É os iraquianos hoje. Deus mandou o profeta Jonas ir lá pregar para eles que o pecado deles estava chegando no limite, porque Deus sempre julgou toda a terra, sempre. Mas antes de Deus derramar juízo, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus sempre enviava um profeta para falar assim, ó, o Deus que criou tudo está vendo o que vocês estão fazendo. Se vocês não parar de pecar desse jeito, ele vai destruir vocês. E o profeta não queria ir, Jonas não queria, porque eles eram um povo terrível. Eles eram um povo que qualquer forasteiro que entrasse lá, que eles não gostassem, eles arrancavam a pele da pessoa. Eles eram um povo bárbaro mesmo. Então Jonas não queria ir. E tanto é que Jonas pega o navio e vai para outro lugar, aí Deus manda uma baleia pegar ele. Lembra que Jonas que é o que foi engolido pela baleia, e trazer de volta. Ele não queria por causa disso. Eles eram muito bárbaros. Aí Deus falou assim, vai lá e fala com eles que eu estou vendo, e que se eles não se arrepender de tudo o mal que eles estão fazendo, eu vou destruir todos eles, vou destruir a cidade. E eles se arrependem. Eles se vestem de pano de saco e choram e se lamentam. E a Bíblia diz, Jesus está falando que eles vão ressuscitar no juízo, na segunda ressurreição, com as pessoas que ouviram Jesus e não deram crédito, e que eles vão condenar eles. Por que eles vão condenar a geração de Jesus? Porque eles deram ouvido, se arrependeram e vão ser salvos. A geração de Jesus que não ouviu não vai ser salva, vai ser condenada. A atitude deles vai condenar. Só que os ninivitas, né, eles não eram povo de Israel, eles não eram profetas, eles não ressuscitaram na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos. A rainha do sul, que é a rainha de Sabá, não ressuscitou na primeira ressurreição, ressuscitou junto com a geração de Jesus, que é a segunda ressurreição, e foram salvos. Percebe que existe salvação na segunda ressurreição? Porque Deus vai julgar segundo as obras, e Deus é justo. Senão ele falaria assim, não, eu vou julgar segundo quem creu. Quem creu em Jesus ou na minha lei. Não, eu vou julgar segundo as obras. Olha outro texto que vai falar isso. Paulo fala disso em Romanos. Ele fala assim, quando, pois, os gentios, que é as outras nações, né, qualquer nação que não seja a nação de Israel.
todas as outras são nações gentias. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no coração. Todo homem, ele tem a norma da lei gravada no coração. Não a lei, a norma, a base da lei. Todo mundo sabe que não pode matar, que não pode roubar, que não pode... Tem coisas que o ser humano sabe que é mal. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós ainda temos parte de Deus. Nós ainda temos, né, o Espírito que Deus colocou dentro de nós. Então os homens sabem o que é mal. E todo homem que procede, olha o que Paulo vai falar, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então quando o homem vai fazer uma coisa mal, mas na mente ele sabe que é mal, se ele fizer, ele está quebrando a lei de Deus. E ele vai ser julgado por isso. Agora, se ele vai fazer e ele sabe que é mal, e ele não faz porque ele sabe que é mal, ele está obedecendo a lei, mesmo sem ter uma lei para ele. É isso que Paulo está falando. Aí ele fala assim, e se aquele que é incircunciso, que são os gentios, que são brasileiros, qualquer outra nação que não seja israelita, se aqueles que são incircuncisos, por natureza, naturalmente, cumprem a lei, mesmo sem ter lei, cumprem a lei, certamente ele te julgará a ti, judeu, que não obstante a ter a letra e a circuncisão, que é a aliança, vocês têm o livro escrito, a Bíblia, para vocês lerem, vocês têm uma aliança comigo, e és transgressor da lei. Então o que Paulo está falando? Que qualquer pessoa ímpia que não conhece a lei de Deus, qualquer gentio, mas que ele é uma pessoa boa, que ele vai fazer algo, e porque ele sabe que é mal ele não faz, ele vai julgar os judeus que têm a lei e mesmo assim praticam coisas más. Como que ele vai julgar? É na ressurreição. Eles serão salvos e os judeus que quebraram a lei não. É o mesmo texto que nós lemos lá atrás. A rainha do sul julgará as pessoas da geração de Jesus. Os ninivitas julgarão a geração de Jesus. Se os ninivitas também for jogado no lago de fogo junto com a geração de Jesus, se a rainha do sul for jogada também no lago de fogo junto com a geração de Jesus, que sentido faz estar dizendo isso? Eles julgarão a ti. Se eles vão para o mesmo lugar? Não vai. Eles serão salvos. Tá? Então, a rainha do sul, os ninivitas foram todos salvos, vão ser salvos na ressurreição, na segunda ressurreição. E eles são o povo que vai entrar aí no reino eterno. Não é o povo do milênio. A segunda ressurreição é depois do milênio. É o povo que vai viver eternamente, regida pela igreja. Novo céu, nova terra e a nova Jerusalém. Lembra que quando Deus veio para fazer o grande julgamento, então o céu e a terra passaram? A Bíblia diz que o céu e a terra passaram. Aí, isso foi no capítulo 20. Olha o que acontece na sequência, depois do julgamento de Deus. Ele julgou, absolveu todo mundo que foi bom, já condenou todo mundo que é ruim, a igreja já está ressuscitada há 1000 anos, não tem julgamento para a igreja. Né? Aí o que Deus vai fazer? 21, continuação do texto. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, quando Deus vem, aqueles primeiros passam. Mas agora, na sequência, Deus faz um novo céu e uma nova terra. Céu não é o céu de Deus, é o nosso céu. O céu de Deus não passa, nunca. Né? Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe, não é o mar de águas. O mar geralmente significa gerações ímpias. Nações ímpias. Então, toda vez que fala mar, são as nações, mas ímpias. Por que o mar já não existe mais? Porque agora todo mundo, só existem pessoas boas agora. E todo mundo já é imortal, já foi ressuscitado. Não tem mais impiedade. Todo mundo, só tem pessoa boa. E eles vão aprender com a igreja. Os santos vão ensinar eles agora. Porque pessoas ressuscitaram. Pessoas, por exemplo, pessoas viveram a vida e nunca conheceram a palavra de Deus, mas sempre foram boas. E agora eles ressuscitaram. Mas eles vão ressuscitar sendo eles mesmos. E às vezes uma pessoa que tinha costume de mentir ainda vai mentir. Às vezes uma pessoa que tinha costume de fazer alguma coisa errada, eles não vão ressuscitar santos, eles vão ressuscitar eles mesmos. Né? Então, a igreja, por isso que a igreja é o sacerdócio.
A igreja vai ensinar. Aonde você estiver reinando a sua parte, você vai ensinar. A igreja vai ensinar as nações, tanto no milênio quanto no reino eterno. Tá? Então, vocês vão ver por que eu estou falando isso mais para frente. Aí fala assim, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, Deus habitará com eles. É Deus que vai vir habitar com nós. A Nova Jerusalém, percebe que Deus julgou todo mundo, ressuscitou todo mundo, vai começar o estado eterno. Vai começar o estado eterno. E Deus fez um céu e uma terra, colocou nela uma cidade, né? Onde é o tabernáculo de Deus com os homens. E esse é o fim, gente. Por que no fim nós estamos na terra e tem uma cidade e Deus está vindo visitar-nos? Né? Se esse é o fim da história e o começo de uma eternidade, onde está o céu? Onde está a promessa de céu que nós sempre cremos? Né? O fim é assim. Não tem céu para a igreja. Não existe céu para nós. Para ninguém. Não existe céu. O plano, a promessa é a terra. Deus fez a terra para nós. O homem caiu, corrompeu tudo. Deus vai restaurar tudo novamente. E no fim, quando Deus vier habitar com nós, Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, que provavelmente vai ser 1000 vezes melhor que esse que nós vamos viver no milênio, que nós vamos restaurar com Cristo. Né? Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Olha só, o povo do reino. O povo, agora eu vou mostrar o povo do reino eterno. Né? Eu mostrei o povo do milênio, são as nações que viveram, né? E Cristo julgou e eles entraram no milênio. Mas olha o povo eterno agora, o povo que vai ser regido pela igreja. Nela, na Nova Jerusalém, a cidade. Não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Muitas pessoas dizem que na nova terra e novo céu não tem sol, lua e estrelas. Mas tem. Nós acabamos de ler que Deus criou um novo céu e uma nova terra. O que é o céu? Sol, lua e estrelas. Deus acabou de fazer sol, lua e estrelas para essa nova terra. Mas a cidade não precisa De luz. Eu tô igual de meu amor. Então, irmãos, existe sim sol, lua e estrelas. A cidade não precisa, porque lá dentro está o Cordeiro, Deus desce lá, a cidade não precisa de luz. Tá? Mas existe céu, sol, lua e estrela sim. Deus acabou de fazer. E os reis da terra, quem são os reis da terra? É a igreja. Lhe trazem a sua glória. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Então a igreja está governando em todas as nações e toda a glória e honra vai trazer para a cidade. O que é, eu não sei. O que é essa glória, essa honra? O texto não diz. Mas que vai trazer, vai. Né? Quando estiver lá, nós vamos nós vamos saber. Nela, na cidade, olha só porque que eu disse aquilo das pessoas que vão ressuscitar ainda podem ter seus erros. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, depois de Deus vir julgar todo mundo, quem é mau já foi jogado no lago de fogo, começou um estado eterno, Deus fez um céu, um novo céu, uma nova terra, pôs lá no meio a cidade, onde ele vai visitar os seus filhos. Aí está dizendo aqui, na cidade não vai entrar nada que contamine-a, nem o que pratica abominação e mentira. Por que está dizendo isso? Porque pessoas ressuscitaram, mas eles não estão santificados. Eles foram ressuscitados. Eles ainda têm a mesma mente, o mesmo pensamento. Eles ainda podem mentir. Eles vão aprender que eles são pessoas boas. Mas eles não são glorificados. Eles não se santificaram durante a vida deles para ser filhos. Então quem vai poder entrar na cidade
é só os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É só os eleitos, é só a igreja. É só quem está glorificado pode entrar dentro da cidade, não os que foram ressuscitados. Porque as nações que foram ressuscitadas e têm vida eterna, eles têm o corpo de Adão. Eles são imortais, eles não envelhecem, mas eles não têm o corpo de Cristo. Eles não têm um corpo glorificado. É diferente, o corpo de Cristo é corpo de filho, é revestido de céu, é revestido de glória, é diferente, tá, irmãos? Então as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida, que não são igreja, não vão entrar na cidade, lá só vai entrar os reis, o governo, a igreja, só eles vão entrar lá. As nações não. Por que teria uma proibição de não entrar se não tivesse ninguém lá, pessoas desse tipo para entrar? Por que diria que ele nunca vai entrar? Né? É porque pessoas foram salvas, mas não foram santificados em vida. Eles vão aprender agora com a igreja. Ficou claro a respeito disso? E eles aprendendo, o que vai acontecer? Aí é só no estado eterno a gente vai Só saber. que a gente pode saber. Deus só deixou na Bíblia até aqui para nós. Né? Olha só, Deus anuncia o fim desde o princípio. Lá em Gênesis 1, Deus começa uma história. E em Gênesis 1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Apocalipse 21 já é o começo de uma nova história. A nossa história vai até ali Apocalipse 20. Em Apocalipse 21 já começa um estado eterno. Tá? Então Apocalipse 1, criou Deus os céus e a terra. Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra. Gênesis 2, Deus planta um jardim e no meio do jardim põe a árvore da vida. Apocalipse 22, o último capítulo, Deus constrói uma cidade, põe no meio da terra e no meio dela Deus põe a árvore da vida. É um novo começo. É uma nova história. Só que agora é a história que Deus escreveu. Essa que passou aí, ó, era tudo sombras. Deus tinha tudo isso na mente. Tá? Agora a história real, a verdadeira vida, começa ali, em Apocalipse 21 e 22. E daí pra frente a gente não sabe mais. É só quem viver lá que vai saber. Tá? Eu vou. Aí, Pelo amor de Deus. É, menino. você entendeu, Ô, Bíblia? Johnny. Que nós vai ter